Então, bom dia, né, para todos vocês. Essa aula está sendo gravada. O professor Tiago aqui na área. A gente vai trabalhar hoje filosofia, tá bom? A gente entrando aqui na aula. Estou lendo aqui as mensagens. Exato, eu concordo, viu? Está sendo péssimo, né, o ano. Não sei se é apenas com filosofia ou sociologia, né? Mas, assim, a gente tinha mais pessoas participando, tá? Mas, enfim, vamos tentar superar isso, porque essa dificuldade, viu, Zac, não é só nossa, não. Várias outras pessoas estão passando por isso. Mas só há um jeito, né? A gente não pode se entregar, não é verdade, gente? Então, ó, hoje eu trouxe para vocês aqui uma discussão bacana, lá no capítulo 5 do nosso livro de filosofia, tá? Sobre isso que a gente vai discutir hoje. Então, será necessário que vocês, por gentileza, peguem o livro aí e, ao final, eu quero fazer lá as duas questões que tem lá naquela sessão praticando, tá? Que eu sempre desenvolvo com vocês aí É de no livro. Sociologia e Filosofia. Filosofia, capítulo 5, viu? De filosofia, tá bom? Lá no caderno, a gente está no caderno 3 agora. Ok? Bem, então olha só. O título, vai catando o livro aí. A gente vai falar sobre os filósofos da sociologia, da filosofia, os filósofos entendidos enquanto contemporâneos, né? Aqueles filósofos da passagem do século XIX para o século XX, ok? Então, nós temos três aqui e o nosso livro traz enquanto destaque, que é o Arthurzinho, né? O Schopenhauer, tá certo? Que é o Nietzsche, né? O Friedrich Nietzsche, o alemão, e também é o Henri Bergson, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês um pouco da filosofia desses sujeitos aqui, tá certo? E aí, gente, eu preciso que vocês prestem muita atenção para que não criem dúvidas e confusão aí na hora da discussão lá dos exercícios, tá bom? E lembrando, qualquer dúvida, fala aí, que eu estou com um livro aqui, né? Vou falando detalhadamente e a gente explica melhor se da primeira vez alguém ficar com dúvida aí, tá? Então, lá na página 65, vão acompanhando o livro, tá bom? A gente vai falar sobre o Arthurzinho, né? O Schopenhauer. Bem, esse é um filósofo aí lá do século XIX, que possui já uma relevância de títulos acadêmicos, né? Ele se doutorou pela Universidade de Berlim, na Alemanha, ok? E ele, a principal característica que ele realizou durante a sua obra, duras críticas ao idealismo hegeliano, aquela discussão da dialética do Hegel, né? Lembra que, inclusive, a gente já falou isso, eu penso que em sala de aula, porque a dialética, lembra daquela relação que eu expliquei para vocês, que é a tese, a antítese e a síntese, né? Que é a nova compreensão da contradição. Então, a gente já comentou sobre isso em algum momento, e ele viveu lá aquela região da antiga Prússia, né? Que se chamava Prússia. Atualmente, hoje, se eu não me engano, é mais ou menos por ali na fronteira entre Alemanha e Polônia. Tá? Bem, e ele, gente, é conhecido por isso, por fazer essas críticas à dialética, ao método hegeliano, do Hegel, né? Ele é conhecido como o filósofo da representação. Ele acredita na representação. E é isso que eu quero explicar para vocês. Então, muita atenção para não ficar confuso. Então, olha só como é a filosofia do Schopenhauer.
Ele acredita, gente, que os objetos, eles são condicionados, olha só, essa relação sujeito e objeto, né? Então, os objetos eles são condicionados conforme enxergamos o mundo. E aí vem a perspectiva individual, porque o modo como eu enxergo as questões, o modo como vocês, o modo como as pessoas enxergam, elas são diferentes. Vocês já ouviram aquela famosa frase, cada cabeça é um mundo, né? Por quê? Porque a gente enxerga o mundo de modos diferentes. E a gente condiciona os objetos à maneira que a gente enxerga. Então, essa é a principal filosofia do Schopenhauer. Por isso que ele fala da representação. Por isso que chamamos ele do filósofo da representação. Representação de mundo, né? Ela é individual. Cada um enxerga o mundo de uma maneira. Tá? E aí, para entender bem essa relação, do que seria assim, enxergar do mundo, a gente pode pensar justamente nessa relação, né, entre o sujeito e o objeto, como a gente pode analisar e como cada um representa essa visualização. Tá? Vou colocar algum exemplo aqui para a gente entender. Se eu falo para vocês o seguinte, ó, Isaac, me diz aí algum objeto que tem aí no ambiente que você está. Qualquer objeto. Livros, pronto. Tá? Então, olha só, presta atenção. Toda a interpretação que eu falo agora, né? Relações, deixa eu ver o que mais. Ó, interpretação, relações, compreensões que estejam relacionadas aí ao livro, elas sempre, para o Schopenhauer, serão agora feitas através desse livro que é o imaginário, que é o que a gente tem enquanto representação, e não propriamente do livro real. Está conseguindo entender? Se eu digo para vocês o seguinte, ó, o Isaac falou do livro, eu vou falar aqui de um lápis. Eu tenho aqui uma caneta, ou um lápis, enfim. Então, tudo que a gente agora, tá certo? De acordo com a filosofia do Schopenhauer, for falar dessas relações entre o sujeito, as pessoas e o objeto em questão, vai ser tudo agora no plano da representação, do ideológico. Vocês estão no imaginário aqui, ó, né? Sabendo o que é um livro, sabendo o que é uma caneta, um lápis, mas não se porque a caneta real está aqui, ó. Então a gente foge dessa realidade. Então tenta pegar esses exemplos para incorporar enquanto atividades do nosso dia a dia, nas relações sociais, na política. Então, esse, na verdade, é um modo de como o Schopenhauer ele enxerga, tá certo, o mundo sobre essa sua perspectiva filosófica. E aí vem um ponto importante, né, da filosofia do Arthurzinho, que é justamente, né, quando ele, lá na página 66 do livro, ele começa a desenvolver. Deixa eu admitir aqui, Lívia. Maria está entrando na aula. Bem, então, ele começa a desenvolver a partir lá da página 66, o livro, ele vai dizer o seguinte, ó, que para o Schopenhauer, as nossas ações elas são movidas pela vontade. Tá? Então, a vontade ela pode se manifestar de várias formas. Por exemplo, vontade de viver, vontade de se alimentar, né? Vontade de adquirir algo. Então, preste atenção que essa é a parte principal da sua filosofia. Tá? E nisso, o que é que acontece? Ó? Quando as pessoas alcançam esse objetivo, através da vontade que elas têm de algo, tá certo? Quando conseguimos algo, por exemplo, saciamos essa nossa vontade e o que resta é o que ele chama de vazio. Né? Então, isso torna as pessoas infelizes. A gente luta tanto para conquistar os nossos objetivos, né? As nossas
nossas objetivações pessoais, e por aí vai, e quando a gente consegue, a gente cai no caos, na infelicidade. Então, para ele, ele vai trabalhar, ele é meio que um filósofo da psicologia, né? Ele vai trabalhar com essa discussão do bem-estar. Ele quer tirar a sociedade, entender a sociedade, mas quer tirar a sociedade da infelicidade. E para isso, qual é a solução? As artes. Então, para o Schopenhauer, essa livre vontade que todo mundo tem, que quando alcança os seus objetivos e cai nessa mesmice, né, que cai nessa chamada infelicidade, para ele, um modo como a gente pode superar isso é através das artes. E a principal que ele entende seria, por exemplo, a música. Já ouviram aquela frase, né? Quem canta seus males espanta. A música, quando a gente está triste, a gente ouve música. Quando, enfim, ele uma aula, às vezes para ficar mais animado, a gente toca um violão, entende? Então, a discussão da música, a música, ele acredita, isso aqui também é uma frase dele que eu separei, estou falando das artes como geral, mas a música para o Arthurzinho, né, é a saída para a felicidade, é como a sociedade vai resolver essa questão, essa problemática. Então, ele trabalha com a ideia do sentimento de bem-estar, tá certo? Então, uma solução para sair dessa infelicidade se pauta no desenvolvimento das artes, por exemplo, a música. Então, essa é a sua principal filosofia. Ok? Dúvidas até aqui? Posso seguir? Estou seguindo aqui, tá certo? Porque agora a gente incorpora outro importante filósofo da contemporaneidade, e esse aqui ele é muito polêmico. Um dos, assim, dentre esses três que a gente está trabalhando hoje, para quem chegou agora, viu, gente? É aula de filosofia, tá certo? A gente está no livro, lá na página 67, tá? Eu vou acompanhando aí. A gente está falando sobre três importantes filósofos contemporâneos, né? Na passagem do século XIX para o século XX. Tá? E dentre esses aqui, o mais importante deles, eu digo assim, mais importantes, não é que os outros não sejam, mas é que esses aqui têm uma importância muito relevante para a filosofia, mas o Nietzsche, ele compareceu mais vezes no Enem. Tá? Então, eu penso que ele é o mais importante dos três, porque ele sempre, assim, não sempre comparece, mas ele vem comparecendo, né, nessa história do Enem mais vezes do que os outros, ok? Então, o Nietzsche, ele é, inclusive, um dos mais polêmicos, porque ele faz uma crítica ao cristianismo. E ele tem uma obra, tá certo? E ela é, inclusive, assim, muito polêmica, não no sentido da escrita. Eu tive cuidado já de ler essa obra e de estudar bem ela, que é o Anticristo. E ela é meio que demonizada, porque muitos, quando se tratam de discussões assim do ensino médio, não, deixa eu admitir mais pessoas, não entram profundamente na leitura do autor. Então, isso é coisa que a gente vai discutir mais lá na universidade, tá? Mas, assim, vamos falar um pouco sobre a obra do Nietzsche. Então, o Nietzsche, falando um pouco assim da sua biografia, ele é um importante filósofo, foi, né, um importante filósofo, poeta, compositor e acadêmico alemão. Ele era professor de universidades. Ele, gente, ele era crítico de Sócrates, tá certo? E dos pré-socráticos, porque lembra lá que a gente, inclusive, já estudou isso também, os pré-socráticos discutiam a cosmologia, né? Cada um procurava se desvincular da cosmogonia, que era as explicações da, dos fenômenos através da mitologia. E o Nietzsche ele cai justamente nesse embasamento aí. Ele vai fazer uma relação da sociedade atual, certo? Através
dessa perspectiva mitológica. Então, ele trabalhou a sua filosofia a partir da mitologia, pautada principalmente em dois importantes deuses. Ele fazia essa relação dos deuses com a sociedade atual. E quem eram os deuses que ele fazia essa analogia? Era o Apolo, tá? Que era considerado o deus aí da lucidez, e o Diógenes, tá certo? Que era o deus da embriaguez, o deus da desordem. Então, ele colocava um enquanto razão e o outro enquanto emoção. Ele acredita que a nossa sociedade, às vezes, age muito com a razão, faltando a emoção, faltando o sentimento, faltando a humanização, faltando o coração. Ok? Então, esse é um dos principais problemas. Então, para o Nietzsche, a humanidade ela sempre se procurou, ela procurou se pautar principalmente na teoria que se chama vinculada ao deus Apolo, né? Ou seja, apolíneos, né? Sempre pautado na razão e menosprezou, tá certo? Os sentimentos do outro deus lá, né? O deus da desordem, o Dionísio. Tá? E isso perdeu um pouco dessa humanidade que eu estou colocando aqui para vocês. Então, para ele, podemos ser um pouco mais coração do que razão. E aí vem o ponto mais polêmico, né, da leitura do Nietzsche, que muitos também não entendem, tá? Que é quando ele escreve a sua principal obra, que é, dentre algumas, que é o Anticristo, a sua obra principal e a mais polêmica, porque ele trabalha com metáforas, tá? Ele trabalha com essas relações mitológicas, e assim, muitas pessoas não conseguem compreender, como eu falei agora há pouco. Ele também critica o cristianismo, tendo em vista que ele possui assim, um apreço por aquelas religiões mais orientais, como hinduísmo, budismo, tá certo? E aí ele vai fazer uma crítica, não, assim, não é que ele não acredita no Deus, ou que ele não acredita no Messias, em Jesus Cristo. Não é isso, ele não coloca isso na sua obra. Mas o que ele vai discutir é que as pessoas, a sociedade, o cristianismo, incorporado enquanto a sociedade, estragou, tá certo? Aquilo que estava sendo desenvolvido no âmbito ideológico do próprio cristianismo. Né? Então, para ele, o cristianismo ele é responsável por todo esse rumo triste, tá certo? Em que a humanidade se tornou. Por quê? Porque o cristianismo ele se sustenta pelo pecado, ele se sustenta pelas pessoas buscando a salvação, tá? E isso é um meio de dominação da sociedade. Por exemplo, ele critica muito, durante o final lá da Idade Média, ele traz alguns exemplos na sua obra, e ele fala das indulgências. Então, lembra o que eram as indulgências? As indulgências era quando a Igreja Católica, para arrecadação de recursos na construção da Basílica de São Pedro, vendia perdões para os fiéis. Então, chegava um fiel para se confessar. Aí imagina, já que eu estou conversando mais com o Zac hoje, imagina, Zac, que você é o padre e eu sou o pecador. Eu vou me confessar contigo, aí eu digo, ó, Zac, esse meu pecado é tal, aí você diz para mim, poxa, professor, esse seu pecado aí não tem salvação não, hein? Esse pecado aí foi perverso. Agora, se você pagar um negocinho aí, quem sabe, né? Então veja a corrupção, né? E aí a igreja fazia isso, vendia, tá certo? A salvação, o perdão. Isso se chamava as indulgências, né, da época. Isso é um dos pontos que ele faz a crítica e descaracteriza toda a relação, né, de bondade que tinha na palavra do Messias, do Cristo, e por aí vai. Tá? Outro ponto importante nessa análise é quando, por exemplo, em algum momento lá da obra, o Nietzsche ele começa a colocar que Deus morreu. Né? E assim, o modo de interpretação ele deve ser mais preciso, porque quando ele coloca que Deus morreu,
Ele acredita que a sociedade é quem matou o próprio Deus. Matando como? Matando a sua palavra, matando a sua essência, a sua bondade. E aí ele fala alguns exemplos disso. Ele fala do nazismo, ele fala, por exemplo, o que foram as cruzadas. Olha só, matar as pessoas em nome de Deus. Foram isso, né? As cruzadas. Os cristãos mataram, por exemplo, os perambulanos. Enfim, são alguns episódios que ele vai trazendo na sua obra que vai fazendo um pouco dessa crítica. Não é que ele seria, por exemplo, um verdadeiro ateu, ele faz uma crítica ao modo como o cristianismo ele foi incorporado pela sociedade e se descaracterizou, tá certo? A Santa Inquisição, por exemplo, você queimar uma pessoa viva na fogueira, acusando que ela é uma bruxa, isso é em nome de Deus, da salvação. Então, é esse tipo de crítica que o Nietzsche vai fazer lá ao cristianismo, ok? Tem mais gente se incorporando aqui na aula. Tá? Mas assim, finalmente o próximo filósofo contemporâneo aqui, o Henri Bergson, esse aqui francês, né, lá do século XIX, também professor, tá certo? De origem judaica, ele também estudou o catolicismo, mesmo sendo de origem judaica, porque ele estudou o nazismo. E aí ele dialoga muito com o Hitler, né? Na análise também dialoga com a teoria do próprio Nietzsche, porque o Hitler ele era cristão e ele queria acabar com os judeus. Lembra do Holocausto? 6 milhões de judeus foram exterminados, né, pelo Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, naqueles campos de concentração e de matança dessas pessoas não pertencentes à raça pura, à raça ariana, né, o germânico, aquela coisa lá. Então, veja só, como eu estou falando, matando em nome de Deus. Essa é a teoria, é a filosofia desses pensadores filósofos aí. Tá? Então, ele estudou o nazismo, o Bergson, e assim, a sua principal discussão tem nesse sentido também de perspectiva religiosa, mas ele vai falar muito sobre dois pontos importantes, que é a discussão temporal. E ele acredita que o tempo, ele é o tempo mecânico, ou então ele é o tempo da experiência, portanto, ele é um empirista. Vamos lá entender com essa filosofia do Bergson, né? Como é que ele fala a discussão do tempo mecânico? O que seria isso? É o tempo científico, o tempo do relógio, por exemplo, né? Onde nós temos essa sequência particularmente igual, tá? A gente tem, cada hora ela é igual em qualquer relógio, né? Ou cada ano ele é igual, ou cada século eles são iguais, eles são iguais aos outros. Não tem como a gente mensurar essa diferença, porque um minuto é um minuto, um segundo é um segundo, e já está. Então, esse tempo científico se comporta dessa maneira. Já, pessoal, o tempo da experiência, esse não. Esse aí, ele acha que o tempo da experiência não pode ser medido, tá? O tempo das sensações, do empirismo. Não se pode, por exemplo, comparar o tempo da experiência. Imagino que eu vou numa montanha russa com vocês. Então, cada um, assim, a gente passou 5 minutos na montanha russa, mas cada um aproveita e sente e vivencia esse tempo com diferentes e distintas emoções. Não dá para a gente separar como no tempo científico. Ele tem uma frase, né, muito particular, que ele diz o seguinte, ó, ele acha que essa discussão de passado, presente e futuro não dá para a gente separar, é tudo uma coisa só. E olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz, ó, o passado, o presente e o futuro se misturam, ou seja, o presente é aquilo que resgata o passado e traz o futuro como algo que já não aconteceu, mas já está. Né? Basicamente,
ele está querendo colocar na análise da sociedade, deu uma mensagem aqui que temos 10 minutos apenas, né? Ele está querendo colocar nessa análise da sociedade que o passado ele é importante para que a gente entenda como é que o presente se configurou e a gente também possa interpretar como o futuro vai se colocar, mas tudo está integrado, tá certo? Então, a contribuição da filosofia do Henri Bergson cai nessa discussão enquanto tese principal, essa perspectiva dessa crítica à religião do cristianismo e, consequentemente, uma discussão ampla sobre a perspectiva do tempo, dividida em tempo científico, tá? Que pode ser mensurado, e o tempo das emoções, da experiência. Ok? Então, basicamente, recapitulando, a gente, na nossa aula de hoje, falou sobre o Schopenhauer, falou sobre o Nietzsche, falou sobre o Bergson. Dentre esses três, o Nietzsche comparece mais no Enem, e eu queria desenvolver nesses 5 minutos restantes essas questões que a gente tem lá na página, olha só, na página 71, a seção praticando. Então, antes da gente ir para essa página, eu queria saber se vocês conseguiram compreender ou ficou confuso. O ideal também é dar uma lidinha aí no conteúdo, certo? Lembrando também, pessoal, que eu vou lançar atividades para vocês, tá certo? Elas vão estar também a partir, vou ver se eu lanço de hoje para amanhã, lá no sistema sobre esse capítulo aqui. Certo? Perguntas? Isaac está de boa? Aliás, Isaac não, Zac Almeida, né? Tá tranquilo, sem nenhuma pergunta. Tudo certo? Beleza. Se alguém tiver pergunta, fala aí, tá? Esse é o momento. Então, antes que acabe o nosso tempo aqui, a gente só tem mais uns 5 minutos. Ó, página 71 aí, gente. Na 71, a gente vai lá para a seção praticando, tá? Então, a seção praticando, pessoal, tem lá a questão 1 e a questão 2. Vamos tentar falar sobre essas questões aqui, tá certo? Lembrando, pessoal, quarta-feira nossa aula começa às 7h40, certo? Quando tem algum episódio especial, aí a gente avisa sempre que pode. Mas 7h40, a partir da quarta que vem, todo mundo às 7h40, tá bom? Hoje eu passei um tempão aqui só com 2 pessoas na aula, viu? E esse conteúdo é importante, é Enem, o nosso objetivo continua o mesmo, viu? Vamos resolver essa daqui, rapidão aqui, para página 71. A questão 1 da seção praticando diz assim, ó, a filosofia do Nietzsche é marcada por uma nova relação entre o racional e o irracional. Essa questão segue, né? Então diz que com base nessas afirmações assinala o que for correto, tá? Então eu vou para não demorar muito, eu vou explicar primeiro aquilo que é correto. Então, o 1, se a gente for fazer a soma dá igual a 3, porque o correto aqui é o 1 e o 2. Ó, Nietzsche, certo? Para o Nietzsche, o iluminismo não libertou os homens de seus prejuízos, né? Mas reforçou ainda mais seus mitos, com a crença, com a razão e no conhecimento científico. Essa alternativa aqui, ela está correta. Por quê? Porque Nietzsche ele fazia duras críticas a essa razão iluminista, por ter sido promotora de uma troca de ídolos. Isso aqui, os ídolos é de outro importante autor iluminista, onde faz essa troca da religião pela razão. Então, lembra que para o Nietzsche é necessário a gente ter um pouco desse espírito sentimental, né? A gente precisa ter um pouco daquilo que traz no coração e não só ser razão completamente. Então, por isso que essa
essa perspectiva está correta, tá certo? O 2 diz assim, ó, o recurso metodológico proposto por Nietzsche é a genealogia, isto é, movimento teórico que recorre à gênese de um discurso, conceito ou prática, apontando suas arbitrariedades e seus interesses. Correto também, por quê? Porque o Nietzsche ele utiliza de tal ferramenta metodológica para analisar diversos tipos e aspectos da sociedade. Lembra que eu falei no início para vocês que ele, gente, ele faz essa analogia metodológica através da mitologia. Ele se utiliza dos deuses, do Apolo e do Dionísio, para fazer essa leitura na sociedade sob o ponto de vista do cristianismo. E as outras alternativas, elas estão erradas. Então, a soma aqui dá 3. Alternativa 1 e alternativa 2 estão corretas, ok? Lá na questão número 2, que a gente já está acabando a aula, eu também só queria apontar para vocês, não vai dar tempo de eu falar muito sobre elas, porque a gente tem pouco tempo, não dá para explicar tanto. A gente tem a questão número 2, um texto da obra lá do Nietzsche, tá certo? E as alternativas corretas aí, ó, a soma dá 21, porque o 1 é correto, né, o 01, o 04 é correto e o 16 é correto, tá? Só o 16 aqui, ó, a aparência, mesmo oposta logicamente ao conceito de verdade, é necessária para a manutenção da vida. Quando a gente fala em aparência, aqui, lembra, tudo que você for falar do Nietzsche, você também compreende um pouco sobre a discussão dessa compreensão mais pautada no sentimento, né? Então, a aparência vem de visão, visão vem dos sentidos, entendeu? Então, assim, deixar de ser apenas razão, racionalidade e se pautar nas emoções, na experiência, no empirismo. Beleza? Enfim, gente, anotem as corretas, a 1, a 4 e a 16. Infelizmente, nosso tempo acabou, tá bom? Espero que vocês tenham curtido e gostado da nossa aula sobre esses filósofos. Na próxima semana, a gente retoma com sociologia e fiquem atentos que vai ter questões lá para vocês fazerem lá no sistema. Joia? Podemos fechar aqui? Tudo certo? Valeu então, gente. Então, forte abraço para vocês. 7h40, tá bom? Próxima aula na quarta-feira. Tudo de bom, forte abraço. A gente se fala. Tamo junto, hein? Os...